Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Escolha Logística. Conexão Metropolitana no ar, diretamente da Alhambra Móveis, nesse ambiente com muito requinte e bom gosto, bem ao seu estilo. Estamos recebendo hoje a advogada especializada na área trabalhista, também em Direito Internacional do Trabalho, Thelma Rodrigues. Tudo bom, Thelma? Tudo bem, Heraldo. É um prazer estar aqui participando com você do programa. Conosco também o nosso comentarista, Jonathan Ornelas. Tudo bem, Jonathan? Boa tarde, tudo bem, Heraldo? Mais um Conexão Metropolitana no ar. Pois é, são vários e vários assuntos que a gente tem aí na área do trabalho. E na semana passada, ou mais recentemente, Thelma, o governo assinou com a recriação do Ministério do Trabalho. Como é que você vê isso, você que é especialista exatamente nessa área do trabalho, do direito do trabalho? Eu vejo assim com otimismo a recriação do Ministério do Trabalho. Eles mudaram o nome, né? É Emprego e Previdência. Só para a gente contar um pouquinho a história, o Ministério do Trabalho, ele foi instituído em 1930 pelo Getúlio Vargas. Olha aí quantos e quantos anos, né? O nosso direito do trabalho, na verdade, ele sempre esteve muito bem estabelecido dentro da CLT, principalmente, que foi sempre, né, a Bíblia, né? A nossa Bíblia, né? E a Constituição Federal, a nossa regra maior, falando assim de uma forma mais simples. Mas eu acho que o importante mesmo destacar é que o Ministério do Trabalho sempre teve uma atuação muito forte. E por quê, Heraldo? Porque ele fiscaliza principalmente a questão do trabalho escravo, que no nosso país ela é absurda. E não é trabalho escravo lá no campo, como nós às vezes pensamos, nossa, não. Dentro das cidades, dentro de casas domésticas, muitos casos sendo aí relatados de abusos, né? E com a extinção do Ministério do Trabalho, em 2019, com o governo Bolsonaro, Houve um desmonte, né, Thelma? Houve um desmonte total. Vamos começar, né, só para relembrar, a reforma trabalhista veio em 2017 com o Temer e todo mundo já indignado com como aconteceu. Ninguém entendeu nada, mas ela atropelou. A partir de novembro de 2007 começou a vigorar aí as novas regras. Só que ninguém contava com o quê? Com uma pandemia. Por quê? Quando entraram com a reforma, vieram com essa promessa de postos de trabalho, né, fomentar empregos. Só que o que aconteceu? O contrário. E chegamos numa pandemia que precarizou muito mais aí a mão de obra. E ele não teve outra alternativa, né? Eu não acho que é só político, não foi só político, mas também o Ministério Emprego, está dizendo tudo, Emprego e Previdência, vem aí com uma promessa de criação de postos de trabalho, até porque nós estamos aí nos índices altíssimos, pelo IBGE, é lógico, né? São quase 18 milhões de desempregados, sem contar os desalentados, os que não estão mais procurando empregos. Então, hoje, nós devemos ter aí um recorde de quase 30 milhões de desempregados. Thelma, você mencionou muito rapidamente, eu queria que você se estendesse mais nesse tema, que é exatamente a questão da fiscalização. A gente sabia que havia os fiscais do trabalho e havia também um trabalho que eram as chamadas mesas redondas, né? Em que empresas e sindicatos de empregados chamavam essa chamada mesa redonda para discutir algum tema lá, um reajuste ou um determinado assunto, e muitas vezes se resolvia ali. Sim. Com a extinção do Ministério do Trabalho, foram extintos os Ministérios do Trabalho, fica na cargo de quem?
realizar fiscalizações, entre outras, o Ministério Público do Trabalho, que sempre ficou muito distante das empresas. Com a recriação, creio eu, né, nós vamos ver a partir de segunda-feira, hoje ou segunda ou terça, né, essa portaria aí em vigor, definindo exatamente o que vai ser implementado. Mas o Ministério do Trabalho está aí e eu acho que vai fomentar trabalhos, fiscalização, como você mesma disse. Para que servia o Ministério do Trabalho? Não só para mesas redondas, para quando não houvesse acordo entre empresa e empregados, sindicatos, mas também para fiscalizar os abusos cometidos pelas empresas. Então, o Ministério do Trabalho, ele funcionava muito bem e foi, infelizmente, aí extinto junto com o Ministério, toda essa pasta, né, que ficou sendo aí uma pasta do nosso superministro Guedes, que está agora aí no momento de decadência. Bom, mas enfim, eu acho, Heraldo, o importante da recriação, no meu humilde entendimento, eu acho que vai ser interessante para fiscalização, para que não haja mais abusos e também para fomentar mais postos de trabalho. Inclusive o Onyx, né, que vai ficar aí como ministro dessa pasta, está prometendo aí, trabalha, que nós comentamos, às vezes a gente quer fazer um comentário, mas não está assinado, não está lá, mas ele diz que tem uma proposta aí para trabalhadores de 18 a 29 anos, então vamos ver. Pessoas que ainda não têm uma certa qualificação e experiência, né, vamos dizer assim. Exato, mas essa questão também, Jonathan, já foi bem, quando eles ingressaram, eles tinham uma MP que era aquela MP verde e amarela, da carteira digital, que caducou porque não conseguiram aprovar devido a inúmeros problemas. Mas a intenção era essa, a recriação de postos de trabalho, principalmente de 18 a 29. Um trabalho mais voltado para os jovens, inserção no mercado de trabalho. E para aposentados, mais idosos. Só que tem um detalhe, com não recolhimento de fundo de garantia, não tem seguro-desemprego, com retiradas, esse que foi a briga aí de inúmeros sindicatos e centrais sindicais, a retirada de direitos, porque é muito complicado você querer inserir, é lógico, nós todos queremos inserir os jovens, mas você não pode precarizar a mão de obra, porque eles já estão numa situação difícil, precisando. Só que se você surge com contratos que vão prejudicar, principalmente o jovem, eu não vejo vantagem. A mesma coisa, acho que até nós comentamos aqui um pouco antes, era a questão do contrato intermitente, que quando da reforma trabalhista foi aquela bomba, aquele impacto, nossa, vai realmente surgir muitos novos contratos. Só que o que aconteceu? O contrato intermitente ele tem um problema que é gravíssimo, é a questão do recolhimento previdenciário. Por quê? Se você faz um contrato e o teu salário for inferior a um salário mínimo, o trabalhador vai ficar sem o recolhimento, ou ele vai ter que fazer o recolhimento. Então, ficou muito prejudicial. Então, acho que a reforma trabalhista foi uma deforma, foi um código patronal, como a gente costuma brincar, né? Acabaram com a CLT e colocaram um código patronal, prejudicando os trabalhadores. Mas eu acho que o Ministério do Trabalho, ele vem com essa magia. Essa nova postura. Só para encerrar esse tema, Thelma, na verdade, ele acaba sendo, a recriação do Ministério acaba sendo bom não só para o lado patronal, como para o lado dos empregados. Sim, porque para o patronal é uma certa garantia também, né, de não tanta judicialização de processos. Mas você sabe, Heraldo, eu sempre falo o seguinte, sempre criam problemas na Justiça do Trabalho, eles querem sempre colocar os trabalhadores e a Justiça do Trabalho como se ela fosse... Pendesse mais para um lado, né? Pendesse para o trabalhador e
por conta disso, ela fosse prejudicial à empresa. Só que isso não é verdade. Por quê? A empresa, ela sempre teve o benefício de chegar na Justiça do Trabalho para pagar uma rescisão parcelada em 20 vezes, em quantas vezes o trabalhador consentir, porque é um acordo. Então, no meu ponto de vista, não existe uma lógica para a reforma para essa reforma trabalhista. As leis que vigoram ajudam o trabalhador. Quem milita na área, eu estou militando, Heraldo, vai completar agora simplesmente 30 anos. Então, você pode observar que ela é sim favorável tanto para o trabalhador e tanto para o empregado. E o Ministério do Trabalho, que está chegando aí, chegando não, né? Está sendo recriado, eu creio que vai ajudar. Tá certo. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já com Conexão Metropolitana. Conexão Metropolitana. A vida é feita de escolhas. No mercado tão competitivo, uma decisão muda tudo. Com terminais Redex nas duas margens do Porto de Santos, o Grupo Escolha Logística atua em todas as etapas do comércio exterior. Nossa frota diversificada e modernos equipamentos movimentam vários tipos de carga. Oferecemos as mais completas e personalizadas soluções para nossos clientes. Por isso, somos uma das empresas que mais crescem na região do Porto de Santos. Grupo Escolha Logística. A gente não para de crescer. Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Conexão Metropolitana de retorno, conversando hoje com a advogada especializada na área trabalhista, Thelma Rodrigues. A Thelma também tem uma atuação muito forte na área do setor portuário, trabalhadores portuários. E a gente sabe que alterou muito, principalmente depois dessas duas leis de modernização dos portos, o trabalhador avulso, né, o exercício, né, aquela atividade, ela também passou por várias transformações ao longo desses últimos anos, né, Thelma? Sim, como eu falei, nós estamos aqui agora, ano que vem, completando 30 anos, então eu tive muita experiência, principalmente aí na área do trabalhador avulso, que é o trabalhador portuário avulso. Quando eu comecei... São os estivadores, os consertadores, todas né? as categorias. Você tem aí são 7 sindicatos que são trabalhadores portuários avulsos. Os estivadores, bloco, práticos, enfim, entram todos que trabalham no porto. Agora, o que é interessante, assim, falando geral, né, do trabalhador portuário avulso, principalmente depois da pandemia, ele passou a ser considerado uma atividade essencial. Só que sem direito à greve. Então, todas essas legislações que vêm modernizando, em parte, o trabalho avulso, também vem, de uma certa forma, precarizando, né? Por quê? Eu te digo isso. Porque são redução de postos de trabalho, não às vezes porque os operadores querem, mas por conta da automação. E você pode também ver aí que eles voltaram nesse status aí de não poder fazer greve, de ter assim jornada online, né? Agora todos são escalados online, com todas a tecnologia que os operadores oferecem hoje. Só que você vê
os salários, os acordos que eles vivem brigando, principalmente aí diferenças salariais, estão sempre na mesa aí brigando com o SOPESP, que é o que representa aí os operadores em geral. Agora, eu não vejo, Heraldo, assim, para o trabalhador portuário avulso hoje, boas perspectivas. Não vejo. Eles não conseguem fazer acordos que realmente possam refletir um bom salário. Eles não conseguiram aposentadoria especial, porque tinham até, tinham até 94, quando mudou também a legislação, eles não conseguiram. Eles não têm o pagamento do adicional de risco, porque muitos consideram que o porto não é uma área de risco. E você tem hoje, que é uma figura, não é tão nova, porque começou em 2013, que é o trabalhador vinculado. Ou seja, o que é isso, Thelma? Você tem, por exemplo, dentro do quadro do trabalhador avulso, a empresa pode pegar para trabalhar, registrar em carteira, como se fosse um trabalhador seletista, só que se ele sair, for demitido, ele volta para o trabalhador portuário avulso, ele continua cadastrado no OGMO. Só que que acontece? Nenhum adicional de periculosidade eles reconhecem devido. Porque o trabalho no porto, meus caros, é impossível você não reconhecer a periculosidade ali, o trabalho feito. Então, essa briga aí, de todas as categorias, não estou só falando do estivador, é de todos os sindicatos, é nessa questão. Foi votado ano passado, o STF decidiu, né, o relator lá, o ministro Edson Fachin decidiu, olha, o adicional de risco vai ser pago. Só que ele vai ser pago quando um trabalhador vinculado, que é exatamente esse trabalhador que foi... Esse contratado pela empresa, né? Contratado pela empresa, receber. Só que eles não recebem. Então, quer dizer, é uma piada. Então, fica um jogando para o outro, né? Fica um jogando para o outro, porque tem... E contam, por exemplo, se você vai pagar um adicional de risco, ele pode entrar com uma aposentadoria especial. Então, sim, é muito importante para o trabalhador portuário avulso que está aí hoje nessa briga eterna, né? Porque eu já estou militando aí nessa área há 30 anos e há 30 anos eles estão brigando por essa aposentadoria especial. Mas a realidade é essa mesmo, a alteração e voltar ao que era antes, nunca mais. Né? Sim. Porque você mencionou mesmo a situação de hoje ele é escalado eletronicamente, sim, né? Aquela imagem do trabalhador erguendo a carteira, né, nas chamadas paredes, isso não vai existir nunca mais. Não, né? Com exceção de alguns, que acho que o próprio sindicato da Estiva ainda tem, mas mesmo hoje se passa a lista, isso acabou. Né? Até com a pandemia, você não pode mais aglomerar, tem foi todo um contexto, Heraldo e Jonathan, que realmente contribuiu para acabar mesmo, para acabar com o trabalho, para acabar com a aglomeração. Então, eles estão realmente numa maré difícil, mas a tendência, até vindo essa automação, nós podemos ver aí inúmeros planos para o porto, que eu acho que o governo federal está querendo investir de uma forma assim bem pesada, mas você vê por operador. Você não vê planos concretos e que vá ajudar o trabalhador. Então, infelizmente, é isso. Você vê, olha, áreas sendo arrematadas e o trabalho realmente que vai ser feito por esse pessoal está ficando bem restrito, porque estão vindo as máquinas e substituindo o trabalho humano, que ainda precisa, mas... Dentro dessa linha, o Jonathan, e você comentou muito rapidamente no bloco anterior, a questão do mercado de trabalho para o jovem. Como é que você vê isso, por exemplo, e acoplando também essas novas tecnologias? Porque a gente sabe que o modelo de emprego, de você ser funcionário de uma empresa, ficar lá recebendo salário, ter um mês de férias a cada ano, essa coisa toda, isso praticamente está em extinção. Sim. Eu acho que você tem os jovens, como o Jonathan, nossa esperança aqui, futuro, mas eles têm outra qualificação. Por quê?
tecnologia, eles dominam uma outra qualificação que é interessante para o mercado, porque você pode trabalhar em casa. Você vê muito hoje, principalmente os mais jovens, nas redes sociais e faturando muito, né? Mas é uma outra, eu creio, é um outro mercado de trabalho. Sim. Que vai ser regido por outras normas. Mas, enquanto nós estivermos agora, o nosso presente, esse presente eu creio que ainda nós vamos levar um bom tempo, Heraldo, para chegar no futuro, que é o Jonatas, que é o trabalho que o Jonatas vai poder exercer. Por quê? Porque muitos trabalhadores, queridos, eles são analfabetos, eles não sabem lidar, eles têm dificuldade para lidar com a escala online, muitos pedem para o filho e muitos não têm ainda, né, nós estamos falando em recursos financeiros para poder bancar toda essa tecnologia, que é a era, eu acredito sim, é a era dos jovens, dos mais jovens, que vão poder ter todo esse acesso e que está começando. Né? Eu acho que o mercado de trabalho, o home office, por exemplo, ele já é uma partida. Por quê? Porque os mais antigos, os mais velhos, como nós, tivemos que nos adaptar ao home office. Eu tenho videoconferência, que foi uma dificuldade, mas estou fazendo. No início é tudo muito difícil, né? Sim. Por exemplo, a Justiça do Trabalho, ela é pioneira, ela já está aí há uns 10 anos nessa tecnologia, mas com essa pandemia, nós tivemos o dever, a obrigação de ter que fazer tudo em casa, de você ter que passar todos os seus documentos, você escanear, você fazer tudo online. Agora sim, retomando devagar, mas muita coisa, mesmo dentro da área trabalhista, muita coisa vai permanecer. A videoconferência, os documentos digitais, toda a plataforma. E vai ser importante a existência do Ministério do Trabalho, sim, da Justiça do Trabalho, sim, dos especialistas em direito do trabalho, quer dizer, sim, tudo isso ainda vai permanecer por um bom tempo. Eu acho, olha, um bom tempo, Heraldo, e eu sempre penso assim, eu acho que a máquina vai substituir muita coisa, mas nós ainda temos uma vantagem, porque nós pensamos, sim, e nós criamos o que eles não podem fazer ainda. Então nós temos o nosso mercado ainda garantido. E outra coisa, Jonathan, quem produz a máquina é o homem. Sim, e o mais interessante, é uma coisa que eu bato muito nisso, é que cada um aqui é único, né? Então eu não posso substituir o Heraldo não pode me substituir, né? Então cada um tem algo muito especial, que é ser único, sim, entendeu? E a partir disso, né, quando a gente vem para o mercado de trabalho, você comentou, inclusive, sobre algumas pessoas que são analfabetas e tudo mais, e eu acredito muito nisso na minha visão, assim, de pouco tempo que eu trabalhei como CLT, tá? Trabalhei até meus 19 anos, dos 14 aos 19, e desde então comecei a empreender, mas eu vejo que, assim, hoje falta muito mais pessoas qualificadas e buscar, né, essa qualificação, por exemplo, ser analfabeto, eu acredito que é algo da pessoa ali, né? É uma zona de conforto que ela vive e ela não quer evoluir. Então, eu vejo muita gente desempregada e acho que hoje falta muita gente qualificada também no mercado, né? Para o empresário conseguir contratar mais. Eu acho, a qualificação, eu acho que você pode, alguns setores, você pode fornecer. Vamos dar o exemplo do OGMO, que é o nosso porto. O OGMO é o órgão gestor de mão de obra. Quando ele chegou aqui, em 1994, ele já começou a fazer cursos para todos os trabalhadores. Tinha pessoas que não tinham carteira de habilitação e estavam ali pela prática, elas foram se adaptando. Só que às vezes, Jonathan, tem situações que você precisa de tempo. Né? Nós falamos assim, pessoas analfabetas, semi-analfabetos, mas eles estão tendo essa coragem, estão dentro dos seus limites, estão conseguindo, né? Só que vai demorar um pouco mais. Não é do dia, não é um ano, 10. Você ficou seletista dos 14 aos 19, olha quanto tempo você teve. Agora, dos mais 5, você já está como empreendedor. Então, acho que tem que levar um tempo. Agora, tem alguns que
pela questão da idade, já não podem mais. Eles têm que se aposentar e um dia descansar, que é merecido. Porque, inclusive, o que acontece com o trabalho no porto é um trabalho muito desgastante. É um trabalho que a pessoa ali, se ela não ser aposentada por invalidez, ela vai conseguir uma aposentadoria por tempo. Mas a maioria, você pode perguntar, está aposentado por invalidez. Ainda nós temos muito trabalho, que é aquele trabalho pesado, que é aquele trabalho que a pessoa necessita da força física, né? E não é digamos, né, sem desmerecer ninguém, mas não é, de computador, porque muitos trabalhos, eu fiz uma entrevista uma conversa com um dos trabalhadores no porto, ele falou, doutora, a Dala, tem outros setores que ali é carregar. Só que trabalha com sal também, né? No sal, é carregar mesmo, colocar nas costas e levar. Não é computador, não é nada, não tem máquina ainda que vá resolver. Então, esse desgaste, essa parte aí é muito difícil para o trabalhador. Thelma, a gente está chegando ao final, infelizmente, mas com certeza você vai voltar em outras oportunidades aqui para falar de trabalho, de emprego e dessa relação que sempre se procura ser a mais harmoniosa possível entre trabalhadores e empregadores. Obrigado pela tua participação e você fica à vontade para a sua mensagem. Eu que agradeço a oportunidade, Geraldo. Foi um prazer estar com você aqui, a nossa amizade é de tantos anos. O Jonathan, foi um prazer conhecê-lo. E nós ficamos com essa expectativa, principalmente, de um futuro melhor para os nossos jovens e que o Ministério do Trabalho venha aí com energia positiva, de criação de trabalhos. Eu acho que o Brasil, ele tem tudo para dar certo. Eu acho que só nós precisamos votar corretamente e votar em pessoas corretas, que estejam preocupados com o futuro do nosso país. A gente fica por aqui e desde já convidamos para o próximo Conexão Metropolitana. Obrigado. Programa Conexão Metropolitana. Oferecimento Escolha Logística.